noite. Hoje vamos fazer um shiur polêmico. Aqui a gente não foge de polêmica. Aqui a gente vamos falar aqui de um dos trechos mais polêmicos em todo o Tanakh. Tentar adentrar um pouquinho mais sobre essa história, que é a história da continuação da nossa Haftarah. Nossa Parashá, no final dela, conta como o povo conquistou a terra que estava, o que seria a atual Jordânia, né? Conquistou de Sihon. E esse trecho, que o Sihon, que ele era Emori, ele havia conquistado dos filhos de Amon, do povo de Amon. E na nossa Parashá, então, fala como os Amonitas agora, isso na época, estamos falando agora, mais de 200 anos depois da conquista de Israel, por Yoshua, estamos no meio da época dos Shoftim, dos juízes. Então, o rei de Amon, ele vem atacar o povo de Israel, e Israel elege para líder um shofet chamado Iftach Hagiladi. E ele então, ele manda uma carta para o rei de Amon falando por que você veio conquistar. Ele falou, essa terra era originalmente nossa. Ele falou, mas o povo de Israel não conquistou ela dos Amonitas, a gente conquistou ela dos Emoritas, e os Emoritas haviam conquistado de você centenas de anos antes. Nunca vocês lembraram, nunca mandaram uma carta, nunca falaram sobre o assunto. Agora vocês vêm nos atacar sobre isso, de repente agora deu na louca, né? Mas o pessoal de Amon não queria saber e foi atacar. Então o Iftach, ele reza para Deus. E ele faz uma promessa. E assim, aqui na conclusão da Haftarah que vamos ler nesse Shabbat, ele diz a seguinte promessa: vai dar Iftach Neder Lashem. E Iftach, então, ele faz uma promessa para Deus. Vai Omer, ele diz: se Deus vai nos entregar os filhos de Amon na nossa mão, a gente vai vencer a guerra. Ele diz o seguinte: aquilo que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar para casa em paz, a mão da guerra com os filhos de Amon, será para Deus, e eu vou consagrar como um holocausto, como olá para Deus. E assim conclui a nossa Haftarah, que Iftach realmente teve um grande sucesso. Hashem fez um milagre, ele venceu toda a guerra e destruiu todo o exército de Amon, inclusive em várias das cidades. Ele fez uma grande vitória para o povo de Israel. E assim conclui a nossa Haftarah. Porém, a história não termina aí. No livro de Shoftim, abrimos o capítulo 11, onde consta essa história, né? Fala o que aconteceu quando ele voltou de casa e o que foi com essa promessa. E essa promessa do Iftach foi o seguinte: que depois, o próximo passo que a Haftarah termina aí, né? A parte feliz da história. Mas a história ela continua. E a história é que quando o Iftach volta vitorioso da guerra, e de repente vem quem sai da porta, ele tinha prometido, a primeira coisa que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu voltar em paz, eu vou oferecer para Deus. E a filha dele sai, ele cantou ao seu encontro, Betupim o Mimchalot, ela sai cantando, dançando com tamborins e flautas, Verak hi yechidá, en lo mimeno benovat. E ela era a sua filha única. Ele não tinha outro filho, não tinha outra filha, era a filha única dele. Vai kirotô, tá? Quando ele vê ela, vai krat begadav, ele rasga suas roupas, vai omer, e ele fala então, ahabiti, achre echratini, ele fala, você me colocou para baixo 2 vezes, ele fala, eu abri a boca para Deus, quer dizer, eu fiz uma promessa, agora não posso mais voltar atrás. Ele prometeu que aquilo que ia sair ao encontro dele, ele ia oferecer para Deus, e agora não posso voltar atrás. Foi filha, e era a filha única dele, quer dizer, mesmo se não fosse, mas, né? Ele fala agora, já que eu já abri a boca, já prometi para Deus, não vou voltar atrás. Vai Tomer Elav, e a filha diz, a filha fala, ela não sabia antes do que tinha acontecido, agora ela entendeu, ela não sabia da promessa, mas ela falou, já que você prometeu, faça conforme a sua promessa, né? Ela falou, inclusive,
principalmente porque Deus cumpriu a sua parte, Deus entregou a vitória para o povo de Israel, então você vai cumprir a sua parte da promessa. Mas ela falou o seguinte, Vatomer Elavi, ela diz mais, e a Celia da Varazê, só faça uma coisa, Arpem Menishnaim Hadashim, me dê 2 meses, Velchaverat Elarim, e eu vou ficar nas montanhas, Vevke al Betulai, eu vou chorar pela minha virgindade, Anohi Virotai, eu e minhas companheiras. Vayomer Lechi, ele fala então, vá, vai Shlachotash Nei Hadashim, ela foi por 2 meses, Vatelechi Virotea, e ela foi ela e suas amigas, Vatevka al Betulei Alarim, e ela foi então chorou pela sua virgindade nas montanhas, Vai Miketshnaim Hadashim, e passou 2 meses, Vatasha Velavia, e ela voltou para seu pai, Vayasla, e ele fez para ela, Etnidrou a sua promessa. Asher Nadar, que ele havia prometido. Vehi, e ela Loyadar Ish, e ela não sabia nenhum, ela não conheceu nenhum homem. Vatehi Chok Be Israel, e foi uma lei para o povo de Israel. Miamima, de ano em ano, Telach Nabnot Israel, as filhas de Israel iam, Letanot Levat Iftach, Hagiladi Arbayamim Bashanah. Por 4 dias por ano era um evento lá que as filhas de Israel iam visitar o lugar da filha de Iftach e choravam pela filha de Iftach por 4 dias ao ano. Isso que está escrito no livro de Shoftim, essa é a conclusão da história da nossa Haftarah. Sobre isso, obviamente, há muitos comentários. Eu quero abordar aquilo que o tempo nos permitir dessa história, que é a história das mais polêmicas de todo o Tanakh. Né? Como um pai sacrifica a sua própria filha. Que história é essa? Ele fez ela de korban. Existe uma proibição clara no Chumash Dvarim falando da proibição de fazer sacrifícios humanos, e fala que é isso que as pessoas na terra de Israel faziam, os cananeus, né? E Deus fala claramente como isso é proibido, isso é abjeto, Deus não deseja nada disso, né? Quando Deus, foi um teste que ele falou para Avraham Avinu de Yitzhak, mas ele falou, né? Não faça meumá, não faça nada pro garoto, não coloca a mão, não encosta a mão na criança. Isso tudo era um teste. E realmente o Moshe Rabbeinu fala em Dvarim que Deus não quer, e não só ele fala em Dvarim de forma expressa e clara, em vários locais na Torá fala da questão do Molech, né, que era um sacrifício também. A Torá fala várias vezes da proibição de fazer o sacrifício de Molech. O que era o Molech? As pessoas levavam a seus filhos entre fogueiras e levavam para o sacrifício humano, né? Algo que muitos povos pagãos faziam isso na antiguidade. E inclusive a Gemara conta como que esse ritual era feito, que eles tocavam tambores bem alto para que não se escutasse os gritos Deus os livre das crianças. Quer dizer, algo absurdo. Então como pode estar fazendo uma coisa dessas? Se pegarmos os comentaristas do Tanakh, principalmente o Ibn Ezra, ele fala isso muito claro, o Radak, Rambag, vários deles explicam que não é assim, não é literal. Temos que prestar mais atenção no texto, eles explicam. Diz o Ibn Ezra, ele é um dos mais famosos comentaristas da Torá e do Tanakh, ele fala que o que Iftach falou, ele diz, se for um animal, eu vou sacrificar como holocausto, mas se for uma pessoa, ele será dedicado para Deus. Ele pegou no Vav aqui, vamos ver aqui na promessa, ele falou, então ele falou então ele falou, Ve'ayal Hashem, será para Deus, Ve'alitu leolá, e elevarei como olá, como holocausto. Mas então ele fala, esse Vav pode ser às vezes usado como E, ou pode ser como ou. Quando a gente vê como ou, o Radak quando comenta sobre o Ibn Ezra, ele fala que o Vav às vezes é um ou. Ele traz a opção quando está escrito que uma pessoa tem que Make aviv veimon, uma pessoa que bate Deus nos livros do pai ou da mãe. Não é e na mãe, é ou na mãe. Então, o Vav está sendo usado... Oi? Seria V-O. Quer dizer... O Vav... I-O. O Vav pode ser como ou, como uma outra opção. Então ele está dizendo que o Vav aqui
se for um animal, será um sacrifício. Se for uma pessoa, será dedicada para Deus. O que significa essa dedicação para Deus? Ele fala exatamente isso. O Radak, ele explica as palavras do Ibn Ezra, ele fala, é por isso mesmo que o Tanakh, ele repete que ela não conheceu nenhum homem, ela estava chorando a sua virgindade, e as amigas choraram a virgindade dela, que toda essa história. Então que ela ia ficar dedicada para Deus, não ia casar com ninguém. Né? Seria tipo, ela ficaria sem casar, sem ter filhos, e ficaria como, né? Um ato assim de, pode falar como Nazir, mas assim, separado da sociedade. Isso seria. E o Ralbag, ele dá ainda uma explicação, ele fala isso justo tem a ver com a luta contra os filhos de Amon. Qual que era todo o problema? Porque Amon, ele veio numa relação incestuosa de Lot com as filhas, então era uma forma o Iftach estava falando, era uma forma de lutar contra, de redimir essa história de Amon. Essa seria a explicação. O Ramban, ele é categórico, olhando exatamente o lado oposto. Ele fala, não, Iftach, Deus nos livre, ele fez aquilo que, ele fala, número 1, esse voto de castidade, de não se casar, isso não é algo judaico, não tem nada de santo nisso, né? A primeira mitzvah da Torá é casar, então não é assim que se dedica para Deus. Ele fala, ele fala claramente, isso que o Ibn Ezra está falando está errado. O que aconteceu mesmo aqui foi que o Iftach, Deus nos livre, sacrificou a própria filha. E foi um tremendo erro. Ele traz vários midrashim, como... e aqui que tem um detalhe, quer dizer, ambas as histórias, todos os nossos comentaristas, a gente pode pegar o Maimônides, outros, eles falam que quer ele fez um voto de castidade dela, né? Ou foi um voto de... Realmente ele cumpriu a palavra ao pé da letra, que seria Deus nos livre matar. Ambos, obviamente, foram tremendos erros. A Gemara conta sobre o erro do Iftach, que já que ele errou dessa forma, ele acabou morrendo de uma forma trágica também. Está escrito quando ele foi enterrado, quando o Iftach ele foi enterrado, diz que ele foi enterrado nas cidades de Efraim. Aqui. Vaispot Iftach et Israel Sheshanim, ele foi juiz do povo de Israel, ele foi líder do povo de Israel por 6 anos. Vayamat Iftach Agiladi, morreu Iftach Agiladi. Vaikaver, ele foi enterrado Bearei Gilad, nas cidades de Gilad. Gemara fala, por que falar uma pessoa enterrado numa cidade só? O que significa enterrado nas cidades? Então a Gemara conta que pelo fato que ele fez isso com a sua filha, ele teve um fim trágico, que os órgãos dele iam caindo aos poucos, Deus os livre, ele foi perdendo partes do corpo aos poucos e foram enterrados aos poucos até que ele morreu mesmo. Então ele teve várias partes do corpo enterrado em vários lugares. Teve uma doença que ia caindo um pedaço do corpo dele, Deus os livre. Então quer dizer, a gente vê que os comentários são categóricos, a Gemara, e explica aqui que foi um tremendo de um erro tudo isso. E qual que é o erro? Obviamente, quando estudamos sobre promessas, né? A primeira coisa é que não se pode prometer algo, uma promessa não é válida se você promete alguma coisa que, número 1, é contra as leis da Torá. Você não pode prometer fazer alguma coisa que é uma verá, que é uma transgressão. E ambas as situações, não casar ou, Deus nos livre, pior ainda, matar a filha, é contra a Torá. Então não vale um voto desse, uma promessa dessa não é válida. Mais ainda, você prometer alguma coisa sobre o outro também não é válido. Se você já prometer que você não quer uma coisa que seria permitida, se fosse permitido, a pessoa quer prometer que ele, por exemplo, não vai beber vinho, né? Um nazir, por um tempo. É algo que ele pode cumprir. Agora, prometer sobre o outro também não é válido. Você não pode prometer que o outro não vai casar ou que o outro vai morrer. Isso não existe isso. Não existe esse tipo de promessa. E mesmo a pessoa também sobre a sua própria vida, também não vale, como a gente falou, a nossa vida não está na nossa mão, está na mão de Deus, então também não seria válido, mesmo sobre a sua própria vida, quanto mais a vida do outro. E mais ainda, né? Quando
uma pessoa faz um voto, uma promessa, e depois ele descobre que a promessa dele tem elementos que ele não sabia, isso é uma porta, um petach, diz a Gemara, para a pessoa cancelar uma promessa. Então quer dizer, não era nem esse caso, mas caso fosse um caso de uma promessa válida, ele prometeu achando que seria um animal, ele ofereceu um animal em corban em sacrifício, e aqui saiu a filha. Então, se fosse uma promessa válida, ele deveria ir para um rabino, um tzadik, e pedir anulação da promessa. Atarat nedarim. Né? Como, por exemplo, tem a famosa história, como o Kalba Savua, ele tinha uma filha chamada Rachel, ele era o mais rico de Jerusalém, e a filha Rachel, ela foi se casar com o Rabbi Akiva, que naquela época era apenas o Akiva Ben Gerim, ele era um pastor muito simples, e ela viu o potencial que o Rabbi Akiva tinha, antes de ser o Rabbi Akiva, e ela quis casar com ele. O pai, o Kalba Savua, que era o homem mais rico de Israel, ele prometeu, ele falou que ela não vai herdar nada dele. Ele prometeu, né, deserdou a filha, ele fez uma promessa. Quando depois, muitos anos mais tarde, né, o Rabbi Akiva se tornou o Rabbi Akiva, e ficou reconhecido em Israel toda como o Rabbi Akiva, ele viu que a filha tinha feito correto de casar com o Rabbi Akiva, né, e que ele se tornou. Ele foi para os sábios e falou, se eu soubesse que ele se tornou o Rabbi Akiva, eu não teria feito essa promessa. Ele falou, como você está vendo um elemento que você não sabia antes, então está anulada a sua promessa, os Chachamim, os sábios, anularam a promessa dele. Ou seja, a gente vê que, além de tudo, aqui tinha todos os elementos para ele cancelar uma promessa que nem era válida. Então, os Chachamim falam sobre isso. Aqui tem muitos ensinamentos. Mas tem um Midrash que conta que tanto o Iftar foi punido, quanto o Pinchas foi punido. Quem era o rabino chefe dessa geração, não era rabino, que ele era o Kohen Gadol e o líder espiritual da geração. O Iftar, ele era o líder político, ele era o general, né? Ele era o chofete, mas quem era o líder espiritual, o Kohen Gadol, era o Pinchas. O Pinchas que a gente vai estudar sobre ele na semana que vem, no final da Parashat Balak, depois da Parashat Pinchas. Ele mesmo se tornou o líder do povo judeu, o Kohen Gadol. E o Midrash conta que o Iftar, ele disse, ele mandou chamar Pinchas, para o Pinchas ir para se aconselhar com o Pinchas. Só que o Pinchas não foi, o Pinchas falou, eu tenho que ir para ele, eu sou o Kohen Gadol, não cabe eu ir para ele tem que vir até mim. E Iftar falou, eu sou o líder, quase um rei, né? O líder do povo judeu, o Kohen Gadol que tem que vir até mim. E ficaram nesse, ninguém vai, então a Guimarães disse, quando um falava, não cabe a mim, pela honra do meu cargo, ele que tem que vir até mim, e ficaram nessa. Enquanto isso, a garota se perdeu. Assim diz o Midrash. E por isso ambos foram punidos, o Iftar, como a gente falou, e o Pinchas também, está escrito que ele perdeu depois o Ruach HaKodesh por esse fato, que ele não foi até o Iftar para aconselhá-lo sobre essa promessa, que na verdade que a promessa não era válida, ou se não fazer até uma Atarat nedarim, que nem precisava. O Ben Ishai, ele fala sobre isso, ele diz que, obviamente, o Pinchas não sabia qual tinha sido a promessa, porque o Iftar, quando ele mandou a carta para o Pinchas, ele falou, por favor, venha até aqui que eu preciso anular uma promessa. Só que ele não falou a promessa, que ele não ia falar o teor da promessa, que era uma coisa tão absurda, ele tinha até vergonha de falar o que seria a promessa. Então o Pinchas, ele não sabia do que se tratava, e ele acabou não, mesmo assim, pela situação, ele tinha que ter tido mais humildade e ido até o Iftar. Ou o Iftar não tem arrogância. Então, grandes sábios, eles falam que aqui também tem uma grande lição. E a lição que eles trazem é uma pessoa que ele é muito religiosa, ele é muito dedicada. Quanto era o Iftar? Ele era uma pessoa extremamente religiosa, extremamente dedicada, com muito amor a Deus. Mas, sem o conhecimento, sem o estudo da Torá, ele pode ser extremamente perigoso. É muito perigoso quando uma pessoa fala coisas em nome de Deus sem o devido conhecimento e o contexto. E é o que aconteceu com o Iftar. Ele falou para a filha, a palavra que eu falei em nome de Deus não posso voltar atrás. E nos comentários falam que até é uma discussão, houver essa discussão entre a filha e ele. A filha falou,
Mas quando Yaakov Avinu, ele prometeu que ele vai elevar, ele vai dar um dízimo, um décimo de tudo que ele ganhar. Ele deu, será por acaso ele deu um dos filhos dele para Deus? Né? Não é isso que se tratava, mas ele falou, não, por acaso a gente vai fazer uma promessa, uma palavra de Deus em vão? Então ele era muito rigoroso com as suas palavras, e está correto a pessoa ser rigorosa com a palavra, mas faltou aqui o contexto, como a gente falou aqui, uma noção básica das alahot, das leis da Torá. Então aqui, nossos sábios dizem da gravidade que é uma pessoa ser religiosa com os outros, e mais ainda, a ignorância da religiosidade, que é um tremendo de um pecado, como a gente falou, e tem outro lado, a arrogância de achar que sabe tudo, dessa arrogância e do orgulho e de apego à religiosidade, nisso teve a tragédia da filha. Independente das explicações, se a filha de verdade, Deus nos livre, foi morta, ou se ela faleceu sem ter filhos e viveu reclusa. Ambas as coisas estavam erradas. Tem uma história que representa muito essa ideia, né? Antes de concluir com essa história, tem uma coisa que... Tem muita coisa, o tempo é curto, na verdade. Tem muitas ideias por trás de toda essa conversa. Tem uma explicação bonita também. Quem traz isso é o Hidá. O Hidá, ele fala isso em nome do Arizal. Ele fala que justo o Iftach e a filha dele eram Gilgulim. Eles eram uma reencarnação dos personagens que a gente vai ver na semana que vem, que era o Zimri e a Cosbi, né? Então ele falou que o Iftach, ele era o Zimri e a filha dele era a Cosbi. Então ele conta que por isso mesmo eles tinham meio que o Iftach, que o Pinchas estava aqui para redimir o Zimri, que seria o Iftach, a alma do Zimri, que era o Iftach. Que na verdade eles também já eram a alma de Shem e Dina. Isso fica para outra história, já não vai dar tempo. Mas então, qual que seria a explicação? Que primeiro, o Pinchas, quando a primeira vez que ele se encontrou com o Zimri e a Cosbi, ele foi lá e matou os dois, o Pinchas. Agora era a vez dele ir aconselhar os dois. E algo que a gente vê na nossa paraxá. A primeira vez, Moshe Rabbeinu, ele foi ordenado a bater na pedra. 40 anos antes. Na segunda vez, Moshe Rabbeinu, ele é ordenado a falar com a pedra. Tem horas na educação e no trato, tem épocas que você precisa resolver as coisas, tem coisas que só com violência se resolve, né? Quando está tendo uma crise, às vezes você precisa dar uma bronca, falar mais duro com os filhos ou com os alunos, precisa resolver as coisas na porrada. Na vida, às vezes tem momento que vê um terrorista, você tem que parar ele, é exigido violência. Mas tem momentos que depois você amadurece tudo, que é hora de você resolver isso falando. Então a forma que o Pinchas ia redimir o ato que ele fez com o Zimri e a Cosbi era a hora agora dele aconselhar. Aconselhar o Iftach. Só que o Iftach não queria ir para lá porque ele tinha no subconsciente dele que o Pinchas era o inimigo, foi aquele que matou ele na vida passada. Isso é uma explicação do Hidá bonita. Quero concluir com uma história, se me permitem, que uma história bem curta, que o Alter Rebbe, o filho do Alter Rebbe, o Mitter Rebbe, ele morava embaixo da casa do Alter Rebbe, né? Ele casou, recém-casado, estava com os filhos pequenos. O Mitter Rebbe, ele morava embaixo onde morava o Alter Rebbe. E o Alter Rebbe estava estudando na sua casa, e o Mitter Rebbe estava estudando na sua casa, né? No andar de baixo. Só que o Mitter Rebbe tinha um filho pequenininho, que ele pulou do berço, caiu do berço e começou a chorar. Eles fazem isso. Só que o Mitter Rebbe, dizem que ele era todo Hassidus, que se cortasse o braço dele não saía sangue, saía Hassidut. Ele estava tão imerso nos seus estudos que ele não escutou o bebê chorar. Então o pai dele, que estava no andar de cima, no segundo andar da casa dele, o Alter Rebbe, que estava estudando também, ele desceu, foi até o quarto, viu a criança chorando fora do berço, acalmou ela e botou no berço de volta para dormir. Algumas horas mais tarde a criança dormiu. Algumas horas mais tarde ele se encontrou com o filho dele e ele falou o seguinte: por mais que você possa estar muito imerso nos seus estudos de Torá, você nunca pode deixar de escutar o grito de uma criança. Essa é a mensagem de hoje. Ayom Yom.
Yom Yom de hoje, dia 9 de Tammuz. Kol haorim be'Israel azkukim le'yeshua ve'atzalah miuched le'aldehem. Todos os pais que precisam de ajuda de Hashem, né, para salvar os seus filhos, para ajuda aí para salvar seus filhos. O meio mais seguro e garantido, lekar para isso, o litmor belomdei Torá. É você ajudar e apoiar aqueles que estudam a Torá. Tudo a ver com aquilo que a gente falou agora.